Oi, Ana Beatriz, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível para descobrir um dos maiores segredos da biologia. Como a vida se organiza, sabe? Camada por camada, até formar, gente. Se prepara que a aventura vai ser demais. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que se constrói uma casa? Ninguém pega um monte de tijolos, cimento e cano, joga tudo no terreno e pronto, aparece uma casa, né? Claro que não. Precisa ter um plano, uma ordem. Pois é. E o mais legal é que a vida funciona do mesmo jeitinho. Ela é construída passo a passo, começando com um tijolinho tão pequeno que a gente nem enxerga até chegar no prédio inteiro, que é o nosso corpo. E hoje a gente vai espiar o mapa dessa construção juntos. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é para entender o projeto todo, a escada que a vida usa para se organizar. Olha só que legal, essa é a nossa escada da vida. A gente vai subir esses 5 degraus juntos, que tal? A gente começa lá embaixo, nas células, e vai subindo até chegar no topo, no organismo completo. Cada degrau precisa do anterior para existir. Preparada? Então vamos! Vamos começar a nossa construção pela base, pelo primeiro degrau da escada. A gente está falando das peças mais importantes de todas, os tijolos e as paredes do nosso corpo. E o ponto de partida de tudo na biologia é a célula. Pensa nela como se fosse a menor pecinha de Lego viva que existe. Tudo que é vivo é feito de células. É aqui que toda a nossa história começa. Isso mesmo. Se o nosso corpo fosse uma casa, cada célula seria um tijolinho. E a gente precisa de milhões e milhões desses tijolos para construir o nosso corpo. Agora, olha que interessante, Ana Beatriz, nem todos os tijolos são iguais. Assim como uma casa precisa de tijolo para a parede e telha para o telhado, o nosso corpo tem células especialistas. O neurônio, que é uma célula do cérebro, é bem comprido para levar mensagens bem rápido, tipo um fio. Já a célula do músculo é super forte para conseguir se encolher e criar movimento. Cada uma tem uma função. Tá. E o que acontece quando a gente junta um monte de tijolos do mesmo tipo trabalhando juntos? A gente sobe para o segundo degrau da escada, o tecido. Um tecido é basicamente um time de células parecidas que se juntam para fazer a mesma coisa. Exato. Se a célula é o tijolo, o tecido é a parede. Imagina milhões de células musculares, todas alinhadinhas trabalhando juntas. Elas formam o tecido muscular, que é como se fosse uma parede bem forte e poderosa. Certo, já temos nossas paredes prontas. E agora? Bom, quando a gente começa a juntar diferentes tipos de paredes, a gente começa a formar os cômodos, depois os andares e, no final, a casa inteira. E aí a gente sobe para o terceiro degrau, o órgão. Um órgão aparece quando vários tipos de tecidos diferentes se juntam para fazer um trabalho ainda maior e mais complexo. Pensa no coração. Ele tem tecido muscular para bombear o sangue, tecido nervoso para controlar as batidas. É um super trabalho em equipe. Então, o órgão é como se fosse um cômodo da casa. O coração é a sala de máquinas, o estômago é a cozinha, onde a comida é preparada, e o cérebro é a nossa sala de controle. Cada cômodo tem sua função, feito pela união de várias paredes de tecidos. Subindo mais um degrau, a gente chega nos sistemas. Um sistema é um grupo de órgãos, ou seja, de cômodos, que trabalham de forma super organizada para uma função gigante e muito importante. Por exemplo, o coração e todas as veias e artérias trabalham juntos no sistema cardiovascular para levar sangue para o corpo todo. Sabe, é como os sistemas de uma casa. De que adianta ter uma cozinha e um banheiro se não tem um sistema de canos ligando os dois? O sistema do nosso corpo é isso, é como um sistema hidráulico ou elétrico, que conecta os vários cômodos e faz a casa funcionar de verdade. E finalmente, chegamos no topo da nossa escada, o organismo. O organismo, Ana Beatriz, somos nós. É o ser vivo completinho, onde todos os sistemas, o digestório, o nervoso, todos eles trabalham juntos numa harmonia perfeita. É a nossa casa pronta, com fundação, paredes, cômodos, sistema elétrico, hidráulico, tudo funcionando de forma integrada. A grande construção da vida está completa. É ou não é incrível? Agora que a gente já viu o projeto inteiro, que tal dar uma olhada mais de perto em um dos materiais de construção? Vamos voltar lá para o nível dos tecidos para conhecer os principais tipos de paredes que formam o nosso corpo. Você acredita que quase todas as partes do nosso corpo podem ser organizadas em apenas 4 grandes grupos de tecidos? A biologia é muito organizada. Vamos ver rapidinho quais são eles? E aqui estão eles. O tecido epitelial é como se fosse o papel de parede e o piso, sabe?
Ele reveste e protege tudo. O conjuntivo é o cimento e as vigas, que liga, sustenta e preenche os espaços. O sangue e os ossos fazem parte dele, sabia? O muscular, claro, são os motores que nos movem. E o nervoso é toda a fiação elétrica e a internet do corpo, que leva as mensagens para todo lado. Ufa! Vimos muita coisa, hein? Agora, para ter certeza de que ficou tudo bem claro na nossa cabeça, vamos olhar uma última vez para o mapa completo da nossa construção, o grande projeto da vida. Vamos seguir o caminho de novo, olha só. Uma célula do músculo se junta com outras iguais e forma o tecido muscular. Vários tecidos diferentes se unem para formar o coração, que é um órgão. O coração, junto com outros órgãos, formam o sistema cardiovascular. E todos os sistemas juntos formam o organismo, um ser humano. É incrível como tudo se conecta perfeitamente, não é? E o mais impressionante de tudo é que essa construção maravilhosa, essa orquestra de células, tecidos, órgãos e sistemas, está acontecendo agora mesmo. Aí dentro de você, Ana Beatriz, neste exato segundo, o seu corpo está trabalhando em perfeita harmonia. Isso faz a gente pensar onde mais na natureza a gente consegue encontrar um plano de construção tão complexo, tão detalhado e que funciona tão bem. Fica aí a pergunta para a gente continuar essa exploração. Parabéns por ter subido todos os degraus da vida hoje.